Se eu soubesse que aceitar esse emprego na Fazenda São Bento ia mudar minha vida para sempre, talvez eu tivesse pensado 2 vezes. Meu nome é Marlene, sou caseira há 20 anos. Já cuidei de muitas propriedades pelo interior do Espírito Santo. Sempre dormi como uma pedra depois de um dia de trabalho. Mas desde que cheguei nessa fazenda centenária, isolada no meio do nada, nunca mais tive uma noite de sono tranquila. Toda madrugada acordo sem conseguir me mexer, com um peso terrível no peito, como se alguém estivesse em cima de mim. Quem me conhece sabe que não sou de inventar história. O que vou contar aconteceu mesmo e acontece até hoje. Se você não acredita em assombração, vai mudar de ideia depois que ouvir minha história. Porque tem coisas nesse mundo que a gente não explica, só aceita. E eu aprendi isso da pior forma possível. Mas antes de continuar, se você gosta de histórias reais do interior brasileiro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato. E deixa aqui nos comentários, você já passou por alguma experiência que não consegue explicar? Porque depois da minha história, você vai entender que o Brasil guarda muitos mistérios. Deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Marlene Santos Silva, mas todo mundo me chama de Dona Marlene. Tenho 48 anos e trabalho como caseira há mais de 20 anos. Comecei ainda nova, logo depois que me casei. Meu falecido marido, que Deus o tenha, sempre dizia que eu tinha jeito para cuidar de casa grande. E não é que ele tinha razão. Já trabalhei em 4 fazendas diferentes pelo interior do Espírito Santo, sempre com as melhores referências. Sou capixaba que é capixaba, nascida e criada aqui mesmo no interior. Quando fiquei viúva há 5 anos, pensei em parar. Meus 2 filhos já estão criados, moram na cidade, têm suas vidas. Mas o que uma mulher da minha idade ia fazer? Ficar parada não é comigo. E também vou ser sincera, a pensão não dá para tudo. Então, quando a dona Célia me procurou para cuidar da Fazenda São Bento, aceitei na hora. A fazenda fica a uns 40 quilômetros de Domingos Martins, bem no meio da mata. Para chegar lá, você pega a estrada principal, depois uma estradinha de terra que vai subindo a serra. A casa mais próxima fica a uns 2 quilômetros de distância. É um lugar lindo, não vou mentir. Cerca de 200 hectares, entre cafezal, pasto para o gado leiteiro e um pedaço grande de Mata Atlântica preservada. A casa principal é antiga, construída nos anos 1920, segundo a dona Célia. Arquitetura colonial típica, paredes grossas de tijolo e madeira, varanda ampla que contorna toda a frente. 8 cômodos no total. 4 quartos, sala grande, cozinha espaçosa, 2 banheiros e uma despensa. O assoalho de madeira de lei, daquelas que não se faz mais hoje em dia. Durante o dia, a casa é acolhedora, cheia de luz natural. Tem retratos antigos nas paredes, móveis de família, aquele cheiro gostoso de casa antiga bem cuidada. Os primeiros 4 meses na Fazenda São Bento foram os melhores da minha vida profissional. Acordo todo dia às 5 da manhã com o canto do galo do seu João. O corpo descansado, a mente tranquila. Nunca dormi tão bem quanto naqueles primeiros tempos. O silêncio da madrugada no interior é algo especial. Só o barulhinho dos grilos, o vento balançando as árvores da mata, às vezes um mugido distante do gado. É uma paz que quem vive na cidade não conhece. Minha rotina era como um ritual gostoso. Levantava, colocava o café para fazer naquele fogão a lenha que dá um sabor especial. Abria todas as janelas para o ar fresco da manhã entrar. O cheiro da mata misturado com café recém-passado era melhor que qualquer perfume. Depois cuidava das galinhas, umas 15 cabeças que a dona Célia cria para ter ovos frescos. As noites eram o melhor momento. Depois de lavar a louça e organizar tudo para o dia seguinte, eu me recolhia para o meu quarto. Sempre tomava um banho quentinho, vestia minha camisola mais confortável e me ajoelhava ao lado da cama para rezar meu terço. Quando deitava na cama, o sono vinha rápido.
O corpo cansado do trabalho, a consciência tranquila de dever cumprido, o ar puro da serra enchendo os pulmões. Eu apagava como uma vela e só acordava na manhã seguinte. Sono profundo, reparador, sem sonhos ruins. Dormia como uma pedra mesmo. Se soubesse o que estava por vir, teria aproveitado mais cada uma daquelas noites tranquilas. Porque logo, muito logo, tudo ia mudar. E o que era paz ia se transformar em terror. Foi numa quinta-feira de madrugada que tudo começou. Lembro porque na quarta eu tinha feito uma feijoada caprichada e comi mais do que devia no jantar. Fui dormir satisfeita, barriga cheia, como sempre fazia quando estava sozinha. Acordo no meio da madrugada com uma sensação estranha. Não era normal eu acordar assim, do nada. Olho para o relógio na mesinha de cabeceira, 2h15 da manhã. A casa estava em silêncio total. Nem os grilos estavam cantando. Um silêncio pesado, diferente do silêncio gostoso das outras noites. Sinto que alguma coisa não está certa, mas não consigo identificar o quê. Estou deitada de barriga para cima e tento me virar de lado, que é como gosto de dormir, mas não consigo me mexer. Penso, nossa, deve ser por causa da janta pesada. Força mais um pouco, mas nada. É como se meu corpo inteiro tivesse preso. Só consigo mexer os olhos. Fico assim por uns 5 minutos que pareceram 5 horas, lutando para me mexer, para respirar direito, para entender o que estava acontecendo comigo. De repente, como se alguém tivesse tirado um peso de cima de mim, consigo me mexer de novo. Sento na cama de um pulo, o coração disparado, suando frio. Na manhã seguinte, acordo cansada, como se não tivesse descansado nada, o corpo meio dolorido, principalmente o peito, que ficou sensível. Depois daquela primeira vez, consegui me convencer que tinha sido a feijoada mesmo. Passei 2 semanas jantando leve. Só uma sopa, um sanduíche, às vezes nem jantava, e realmente não aconteceu nada. Mas aí relaxei na dieta e voltei a comer normal. Foi aí que a coisa desandou de vez. Começou a acontecer quase toda semana, sempre na madrugada, sempre entre 2 e 3 horas da manhã. Mas agora não era só depois de jantar pesado. Acontecia mesmo quando eu comia pouco, mesmo quando jantava cedo. Na terceira vez já prestei mais atenção. O silêncio vinha primeiro, como um manto que cobria a casa toda. Nem grilo, nem vento, nem o barulho distante da estrada. Um silêncio que cortava, pesado demais para ser natural. Aí vinha aquela sensação de que alguém estava me observando. Na quarta vez foi pior. Além do peso e da paralisia, comecei a ver uma sombra no canto do quarto. Uma forma escura, alta, que parecia observar. No início pensei que fosse a cortina balançando, mas não tinha vento. A sombra ficava ali, parada, como se estivesse estudando minha situação. Na quinta vez, a sombra se mexeu. Saiu do canto e se aproximou da cama. Era uma figura feminina, alta, magra, mas eu não conseguia ver o rosto. Era como se fosse feita de escuridão mesmo. E os pés, meu Deus, os pés eram enormes, desproporcionais ao corpo. Foi aí que meu medo virou pânico puro. Comecei a ouvir passos também. Durante o dia, quando estava fazendo os serviços, às vezes escutava passos pesados no assoalho do quarto. Ia ver, não tinha ninguém. Mas eu ouvia claramente. Passos lentos, pesados, como de alguém que anda descalço em madeira véia. Foi numa terça-feira que tudo mudou para sempre. Tinha ido dormir mais tarde que o normal, quase meia-noite, porque estava terminando de passar uns lençóis dos patrões. Deitei cansada, rezei meu terço mais rápido que de costume e apaguei. Acordo com aquele silêncio pesado de sempre. Olho para o relógio,
2h25. O quarto estava na escuridão total, mas eu sentia que não estava sozinha. Dessa vez a sensação de presença era tão forte que parecia que alguém estava respirando do meu lado. O silêncio quebra com o som de passos lentos vindo do corredor. Passos pesados, descalços, arrastados. Meu coração dispara. Os passos param bem na porta do meu quarto. Fico em pânico, mas ainda consigo me mexer. Penso em levantar, acender a luz, fazer alguma coisa, mas aí a paralisia vem de uma vez. Não gradual como sempre, é como se alguém tivesse apertado um botão e meu corpo virasse pedra. Não consigo mexer nem um dedo, só os olhos obedecem. E é através dos olhos que vejo o que nunca vou esquecer. A porta do quarto, que eu sempre deixo entreaberta, se abre devagarinho. Não tem vento, não tem nada que possa empurrar. Ela só se abre rangendo baixinho. E por ela entra uma figura que me gela o sangue. É uma mulher, alta, muito alta, magra demais, como se fosse só pele e osso. Os cabelos longos, escuros, caem sobre o rosto, mas eu consigo ver os olhos. 2 pontos brilhantes na escuridão como brasas. Ela usa um vestido ou uma túnica escura que parece flutuar ao redor do corpo. Mas o que me horroriza mesmo são os pés. Deus me perdoe, mas nunca vi coisa igual. São enormes, desproporcionais, como de uma pessoa que calçaria uns 45, 46. E ela não anda normal. Ela pisa firme, com força, como se estivesse marcando o território. A criatura entra no quarto devagar, observando tudo. Os olhos brilhantes passam pela cômoda, pela cadeira, pelo guarda-roupa, até pararem em mim. Quando nossos olhares se encontram, sinto uma frieza que vai até os ossos. Não é o frio do tempo, é o frio da morte. Ela se aproxima da cama devagar. Cada passo é calculado, pesado. O assoalho de madeira geme sob o peso daqueles pés gigantes. Meu coração está disparado, mas eu não posso fazer nada. Não consigo nem piscar. Só assistir aquele pesadelo se aproximando. Quando chega ao pé da cama, ela para e me observa. Inclina a cabeça para um lado, como se estivesse estudando um inseto. O cabelo se afasta do rosto e posso ver melhor. O rosto é de mulher, mas distorcido, alongado. A boca é uma linha fina e escura, e aqueles olhos são como 2 buracos luminosos. Então, ela faz o que dá nome à lenda. Sobe na cama, devagar, um pé de cada vez. Primeiro o pé direito, que faz a cama afundar com o peso. Depois o esquerdo. Ela fica em pé em cima de mim, olhando para baixo. É como ter um pesadelo de olhos abertos. Aí, ela se abaixa, dobra os joelhos e coloca o pé direito no meu peito. O peso é absurdo. Não é só o peso físico,
É como se toda a escuridão do mundo tivesse sendo pressionada contra mim. A respiração fica quase impossível. Ela pisa com mais força. Depois coloca o outro pé também. Agora são os 2 pés gigantes no meu peito e eu não consigo respirar quase nada. Sinto que vou desmaiar, mas não desmaio. Fico ali, consciente, vivendo cada segundo de terror. E ela fica assim, por 20 minutos eternos. Ela fica parada em cima de mim, pisando no meu peito, me observando. Às vezes inclina a cabeça para um lado, às vezes para o outro, como se estivesse se divertindo com o meu desespero. O tempo parava. 20 minutos que pareceram 20 horas. Ela ali em cima, eu ali embaixo, completamente à mercê. Sem poder gritar, sem poder me mexer, sem poder fazer nada além de sentir aquele peso insuportável e olhar para aqueles olhos que brilhavam na escuridão. Quando finalmente ela decide ir embora, é tão súbito quanto chegou. Sai de cima de mim de uma vez, como se tivesse pulado. A paralisia quebra na mesma hora. Consigo me mexer, respirar fundo, sentar na cama. Ela me olha uma última vez e sai do quarto da mesma forma que entrou. Devagar, pisando forte, fazendo o assoalho raigê. Ouço os passos se afastando pelo corredor até sumir completamente. Fico ali sentada na cama, tremendo de pés à cabeça, suando frio, o coração quase saindo pela boca. Agora eu sabia a verdade. Aquilo não era paralisia do sono, não era problema médico. Era a pisadeira. Era real. E ela tinha me escolhido. Assim que ela saiu do quarto, fiquei em 5 minutos paralisada pelo choque. Não uma paralisia sobrenatural, mas o choque mesmo de quem acabou de ver uma impossível acontecer. Meu corpo tremia tanto que os dentes batiam. Suor frio escorria pelo rosto, pelas costas. Meu coração estava tão acelerado que achei que fosse explodir no peito. Quando consegui me mexer, a primeira coisa que fiz foi saltar da cama e correr para o interruptor. Acendi a luz do quarto, depois corri para o corredor acendendo todas as luzes da casa. Cozinha, sala, banheiros, quartos dos patrões, tudo. A casa ficou iluminada como um estádio de futebol. Precisava de luz, muita luz. A escuridão tinha se tornado minha inimiga. Às 6 da manhã, o seu João apareceu para a ordenha matinal. Viu todas as luzes acesas e veio até a cozinha. Dona Marlene, aconteceu alguma coisa? A casa está toda iluminada. Olhei para ele e desabei. Comecei a chorar como uma criança. Contei tudo, sem esconder nada. Ele me escutou sério, balançando a cabeça. Quando terminei, ele suspirou fundo. Dona Marlene, a senhora devia ter me contado antes. Devia ter conversado com a dona Zezé, como eu falei. Isso aqui é coisa conhecida na região. Conhecida? Como assim? A fazenda tem histórico, dona Marlene. Já tiveram outras caseiras que passaram pelo mesmo problema. Por isso que os patrões têm dificuldade para manter alguém aqui. Senti como se tivesse levado um soco no estômago.
E eles sabem disso? Os patrões sabem e não me contaram? No quarto dia, liguei para ele e pedi para marcar uma conversa com a dona Zezé. Precisava entender o que estava acontecendo comigo. Encontrei com a dona Zezé na casa do seu João. Uma senhora de uns 70 anos, cabelos brancos, olhos vivos, daquelas pessoas que a gente vê e sabe que tem sabedoria acumulada. Senta aí, filha. O João me contou tudo. Você teve um encontro com a pisadeira. Só de ouvir o nome dito com naturalidade por ela, senti um alívio estranho. Não estava louca. Aquilo tinha nome, tinha história. Conheço desde pequena. Minha avó já contava histórias dela. Aqui na região é coisa conhecida há gerações. A pisadeira anda por essas terras há mais de 100 anos. Ela me contou que a fazenda São Bento sempre teve histórico de assombração. Segundo a tradição local, uma mulher havia morrido ali de forma trágica no início do século passado, pisoteada pelo próprio gado numa noite de temporal. O corpo ficou deformado, principalmente os pés, que foram esmagados. Desde então ela volta. Sempre escolhe uma pessoa para visitar. Geralmente mulheres que dormem sozinhas na casa principal. Mas por que ela faz isso? O que ela quer? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que é vingança. Outros acham que ela só quer companhia. Mas uma coisa é certa: ela não machuca de verdade, só assusta. Foi aí que a dona Zezé me ensinou as tradições da região. Primeiro, nunca dormir de estômago cheio, principalmente à noite. A pisadeira tem preferência por quem come muito antes de dormir. Segundo, sempre rezar antes de deitar, pedir proteção específica contra ela. Terceiro, deixar um copo d'água ao lado da cama, água benta se possível. E tem mais uma coisa importante: não demonstrar muito medo. Ela se alimenta do terror. Quanto mais você tem medo, mais forte ela fica e mais vezes ela volta. Me ensinou uma oração específica que as mulheres da região usavam há décadas. Pisadeira, pisadeira, vai embora daqui. Eu não te fiz mal, você não me faz mal a mim. Vai pisar na terra, vai pisar no chão, mas no meu peito você não põe a mão. Essa oração funciona? Funciona sim. Minha irmã trabalhou numa fazenda assombrada em Marechal Floriano e usou por anos. A pisadeira diminuiu as visitas até quase parar completamente. Voltei para a fazenda São Bento numa sexta-feira, mas agora era uma pessoa diferente. Carregava comigo a água benta da igreja do seu João, a oração da dona Zezé escrita num papel que guardei na gaveta da mesinha de cabeceira e, principalmente, o conhecimento de que não estava sozinha nessa luta. A primeira coisa que fiz foi estabelecer uma rotina completamente nova. Nada mais de jantar pesado. A partir daquele dia, meu último alimento do dia seria às 5 da tarde no máximo. Uma sopa leve, um chá, às vezes só uma fruta. Estômago vazio era a regra número 1. Mudei também minha rotina de sono. Sempre dormi de lado ou de bruços, mas agora só de lado. Descobri que dormir de barriga para cima facilitava a ação da pisadeira. O copo com água benta ficava sempre na mesinha, do lado direito da cama. Toda noite antes de deitar, molhava os dedos e fazia o sinal da cruz na testa, nos pulsos e no peito. Depois rezava a oração específica 3 vezes seguidas. Pisadeira, pisadeira, vai embora daqui. Eu não te fiz mal, você não me faz mal a mim. Vai pisar na terra, vai pisar no chão, mas no meu peito você não põe a mão. Foi quando baixei a guarda que ela voltou. 2 semanas depois do meu retorno, acordo no meio da madrugada com aquela sensação conhecida. Olho para o relógio, 2h15. Meu coração acelera, mas dessa vez não é só medo. É uma mistura de medo com determinação. Sinto a presença no quarto, mas não vejo nada. Tá mais fraca, menos definida que antes. Começo a recitar a oração mentalmente, me concentrando em cada palavra. Pisadeira, pisadeira, vai embora daqui. Repito várias vezes, com firmeza, sem desespero.
A paralisia vem, mas não é total como antes. Consigo mexer os dedos, virar ligeiramente a cabeça. O peso no peito aparece, mas é bem mais leve. Como se ela estivesse testando minha reação, vendo se eu ia entrar em pânico como antes. Continuo rezando, mantendo a calma. Depois de uns 5 minutos, que antes eram 20, sinto a presença se afastando. A paralisia passa, o peso desaparece. Ela foi embora sem insistir muito. Nos meses seguintes, isso se repetiu algumas vezes, sempre de forma menos intensa, sempre respeitando de alguma forma as proteções que eu tinha aprendido. Era como se tivéssemos estabelecido uma espécie de acordo silencioso. Ela continuava aparecendo, mas dentro de limites. Descobri que o segredo não era eliminar totalmente as visitas, mas mostrar que eu não era mais aquela pessoa indefesa de antes. Agora eu conhecia as regras, sabia como me proteger e, principalmente, não estava mais alimentando ela com terror puro. Com o tempo, as visitas foram ficando mais espaçadas. De semanais, passaram para mensais, depois ocasionais. Às vezes passava 2, 3 meses sem aparecer. Quando aparecia, era quase como uma lembrança de que ela ainda estava por ali, mas respeitando os limites que eu tinha estabelecido. Decidi ficar no emprego. Não era mais a fazenda dos meus sonhos, mas também não era o pesadelo que tinha se tornado. Era um lugar onde eu trabalhava e onde de vez em quando recebia uma visita indesejada que eu sabia como lidar. Hoje, quase 1 ano depois daquele primeiro encontro, posso dizer que encontrei um equilíbrio estranho, mas funcional. A pisadeira ainda faz parte da minha vida, mas não controla mais ela. E isso, para mim, já é uma vitória. Olhando para trás, posso dizer que essa experiência mudou minha vida de uma forma que nunca imaginei. Não só pela pisadeira em si, mas por tudo que aprendi sobre respeito, tradições e a sabedoria que existe no conhecimento popular que tantas vezes a gente menospreza. Antes de tudo isso acontecer, eu era dessas pessoas que acreditava só no que via, só no que a ciência explicava. Não que eu fosse desrespeitosa com as crenças dos outros, mas no fundo achava que era tudo superstição de gente mais velha, coisa do passado que não fazia sentido no mundo moderno. A pisadeira me ensinou que o mundo é muito maior e mais complexo do que a nossa mente consegue entender. Tem mistérios por aí que a ciência ainda não alcançou. Fenômenos que gerações anteriores já conheciam e aprenderam a lidar, mesmo sem conseguir explicar. E o mais importante, aprendi que não preciso entender tudo para aceitar e respeitar. A dona Zezé sempre dizia uma coisa que ficou gravada na minha cabeça. Nem tudo que existe precisa ser explicado para ser real. E nem tudo que é real precisa ser combatido para ser respeitado. Se você está ouvindo essa história e pensando, essa mulher ficou maluca, eu entendo perfeitamente. Eu pensaria a mesma coisa. Mas se você um dia se encontrar numa situação parecida, lembre-se do que vou falar agora. Primeiro, não desespere. O medo é natural, mas o desespero só piora tudo. Procure as pessoas mais velhas da região onde você está. Elas sempre sabem de alguma coisa. O conhecimento popular existe por uma razão, porque foi testado e funciona há gerações. Segundo, respeite as tradições locais, mesmo que pareçam bobas para você. Cada região tem suas peculiaridades, suas lendas, seus jeitos de lidar com o sobrenatural. Não foi inventado à toa. É conhecimento acumulado de pessoas que viveram situações que você talvez nunca tenha imaginado. E terceiro, não tente enfrentar sozinha. Busque ajuda, converse, divida o peso. Eu quase endoideci de medo porque achei que estava sozinha no mundo. Quando eu descobri que outras pessoas tinham passado pela mesma coisa, tudo ficou mais fácil de suportar. Quarto, aprenda as regras do jogo. Cada fenômeno sobrenatural tem suas padrões, suas preferências, suas manias.
A pisadeira, por exemplo, gosta de quem dorme de estômago cheio, ataca mais quem demonstra muito medo, respeita certas proteções tradicionais. Conhecendo isso, você pode se defender. E quinto, talvez o mais importante, aceite que algumas coisas não têm explicação racional, mas isso não significa que você tem que ser vítima delas. Conhecimento é poder, mesmo quando esse conhecimento vem de fontes que a gente não esperava. Hoje, quando alguém me pergunta se eu tenho medo da pisadeira, eu respondo que não. Tenho respeito. É diferente. Medo paralisa. Respeito ensina convivência. Ela faz parte da história desse lugar e eu aprendi a fazer parte também dentro dos meus limites. Para quem vive no interior, principalmente as mulheres que trabalham sozinhas em casas antigas, fica o meu conselho. Conversem com as vizinhas mais velhas, perguntem sobre a história dos lugares. Não desprezem os causos que parecem bobagem. Muitas vezes essas histórias carregam informações importantes que podem fazer a diferença na hora que vocês precisarem. E se um dia vocês se virem numa situação que a ciência não explica, lembre-se do que vou dizer. Vocês não estão loucas. O mundo sempre foi cheio de mistérios. A diferença é que antigamente as pessoas sabiam disso e se preparavam. Hoje a gente acha que sabe de tudo e se esquece de que ainda há muito para descobrir. E falando em mistérios, se você passou por alguma experiência parecida com a minha ou conhece histórias do interior que não consegue explicar, conta aqui nos comentários. Quero muito saber. Suas histórias podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E se essa minha história te fez refletir sobre os segredos do nosso Brasil, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito relato verdadeiro para contar. O interior brasileiro está cheio de mistérios esperando para serem compartilhados. Eu continuo trabalhando na Fazenda São Bento, continuo sendo caseira, continuo fazendo meu trabalho com dedicação. A única diferença é que agora sei que divido esse espaço com alguém que estava aqui muito antes de mim e que vai continuar aqui muito depois que eu for embora. E isso me ensinou humildade, me ensinou que nem sempre somos os únicos donos dos lugares onde vivemos. Às vezes a gente tem que dividir, negociar, encontrar um jeito de coexistir com o que não entendemos. Se vocês tirarem alguma coisa da minha história que seja isso, não tenham medo do desconhecido. Tenham respeito, busquem conhecimento, conversem com quem já passou por situações parecidas e, principalmente, não achem que sabem de tudo só porque são mais estudados ou mais modernos. O interior guarda segredos antigos e, para viver bem aqui, a gente precisa aprender a respeitar esses segredos, mesmo sem entender completamente, porque no final das contas, respeito é a base de qualquer boa convivência, seja com gente viva ou com o que existe além da nossa compreensão. Essa foi a história da Dona Marlene e a pisadeira. Um relato verdadeiro do interior do Espírito Santo, onde o mistério e a realidade se encontram nas madrugadas silenciosas das fazendas centenárias.